Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Glaucia Lemos. Estamos de volta aqui com a nossa quarta aula de TypeScript para desenvolvedores C#. Eu prometi para vocês que essa aula seria uma aula com respeito à teoria, com respeito a tipos em TypeScript. Vou pular aqui para o slide, deixa eu ver aqui, o slide 11, onde a gente vai começar a explicar aqui sobre TypeScript. Bom, a aula de hoje, como falei agora há pouco com vocês, ela há 4 tipos de TypeScript. Então, como já tinha falado nas aulas anteriores, sempre vou fazer assim, explicar a teoria numa aula e na outra aula, né, exemplificar por meio de códigos, tá? Bom, assim como em qualquer outra linguagem de programação orientada a objetos, TypeScript ele contém tipo. E é justamente esse fator que torna ele um pouco diferenciado dos outros supersets. Bom, o primeiro tipo que nós vamos estar tratando aqui é o de conhecimento de muitas pessoas, que no caso é o Boolean. O Boolean, né, no caso, é um tipo de dado mais básico, ele é um valor de simples verdadeiro, né, e em JavaScript e tanto também no TypeScript nós chamamos ele de valor Boolean. Então aqui tem um exemplo básico de uma variável let, já entrando na nova convenção do ECMAScript 2015, né? Perguntando se a pessoa é casado, aí você tipa essa variável como boolean e declara ele e define ele como false. Então, assim como acontece nas linguagens orientadas a objetos, você pode tipar uma variável em TypeScript como boolean também, tá? Deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui. Sim. O próximo exemplo que nós vamos falar aqui é o number. O number, assim como em JavaScript, todos os números em TypeScript eles são valores de ponto flutuante. Estes números de ponto flutuante eles podem obter do tipo number, por exemplo, né? Por exemplo, além também de tipo de dados, numbers do tipo hexadecimais, decimais. Então, o TypeScript também ele tem suporte literais binários, tá? Introduzidos também no ECMAScript 2015. Então, por exemplo, qualquer tipo de variável que contém um number, seja ele um número de um ponto flutuante, um decimal, um hexadecimal, ele é considerado um number em TypeScript. Um exemplo que nós podemos ver aqui é justamente esse aqui, por exemplo. Let decimal, tipo ele como number, é igual a 10. Né? Também poderia botar aqui, por exemplo, let decimal number igual a 10.99. Ele vai entender que isso aqui é um do tipo number, ok? O outro tipo que eu vou estar falando aqui é o string, que é o de conhecimentos de todos, para quem já desenvolveu em alguma linguagem orientada a objetos. Uma outra parte fundamental da criação de programas, né, em JavaScript para páginas em web servidores é que ele trabalha muito com dados textuais, muito com strings, no caso, né? Então, assim como em outras linguagens orientadas a objetos, nós podemos usar o string, um tipo de string, para fazer referência a esses tipos de dados, né? de textos. Então, assim como em JavaScript, o TypeScript ele também usa aspas duplas ou aspas simples, quando você quer definir algum dado referente a uma string. Por exemplo, né? Eu tenho aqui 2 exemplos aqui. Eu tenho aqui um exemplo letCor, que é uma variável cor. Ele vai receber uma resposta do tipo string, e eu estou declarando ele como com aspas duplas, com rosa. E a resposta dessa cor eu também posso botar também com aspas simples, né, como vermelho ali, como vocês podem ver. Um outro exemplo também que vocês podem ver aqui embaixo, esse segundo exemplo aqui, que no caso esse aqui, let idade, eu defino ele como number, né, e a frase em si como uma string. Vocês podem ver aqui que ele tem essa cadeia aqui, né, em torno de um cifrão e colchetes.
Então, você também pode usar cadeias de modelos que podem abranger várias linhas e ter expressões incorporadas ali. Então, como vocês podem ver ali, por exemplo, eu até esqueci de botar os brackets aqui. Essas expressões elas são incorporadas, elas são de forma de expressão. Por exemplo, vocês podem ver aqui que eu declarei a variável como idade. Essa idade ele vai receber um número, então ele é do tipo number. A frase é do tipo string, e você pode invocar essa variável declarada ali em cima em forma de uma expressão usando um cifrão. Ok? Bom, um outro tipo que existe em TypeScript são os arrays. Né? O TypeScript, assim também como no JavaScript, ele permite que você trabalhe com matrizes. E os tipos de matrizes eles podem ser escritos de duas maneiras, de uma ou duas maneiras. Né? Então aqui eu tenho um exemplo aqui, muito comum, que eu tenho aqui uma variável do tipo lista, ele é um number, e aqui dentro deste number ele tem um array contendo 3 números. Então, vocês podem ver aqui que nós estamos usando os colchetes para denotar aqui uma matriz desse elemento. Um outro exemplo aqui, a gente pode estar definindo também uma outra maneira de fazer uma declaração de um array em TypeScript. Acho que lembra muito para quem é desenvolvedor C#, ou até mesmo Java. Você declara justamente como lista, você invoca o tipo do array, né, que essa lista é do tipo array, tipa ele, que ele é um number, porque esse array ele pode ser um array de strings, né, ou enfim, de outros tipos, e declara ele, ok? Bom, um outro tipo também muito interessante, que esse talvez vai ser um pouco diferente para vocês que conhecem a programação orientada a objetos, é esse tipo aqui, o N. O N, ele como eu poderia defini-lo? Ele seria como uma carta coringa. Quando você não sabe definir o tipo daquele elemento, você pode definir ele como N. Como assim, Glaucia? Como assim definir como N um tipo que eu não sei do que eu vou usar? Por exemplo, né? Eu tenho aqui uma variável qualquer. Eu não sei que tipo ela vai ser. Se ela vai ser um number, se ela vai ser uma string, se vai ser um boolean ou whatever. Eu posso declarar ela como N. E ele vai entender que aquilo ali ele pode ser, por exemplo, né, ele pode ser ele pode receber um 4, ele pode receber uma string, ele pode receber um boolean. Então esses valores, o N, ele geralmente é quando você usa para variáveis do tipo de conteúdo dinâmico, por exemplo, né? Então nesses casos seria interessante você usar o tipo N. E o N ele é interessante porque ele é um tipo muito útil, né? Então, por exemplo, se você precisar, por exemplo, você pode ter uma matriz, mas a matriz tem uma mistura de tipos diferentes, né? Eu não sei se eu botei um exemplo. Coloquei. Por exemplo, uma matriz ela pode ter por exemplo, um number, um boolean, uma string. Então, como é que eu vou definir este array? Como é que eu vou tipar este array? Então, você pode definir este array como N. Porque o N ele vai receber dinamicamente ali os 3 tipos, ou N tipos ali. É como o próprio nome diz, né? N, né? Qualquer, né? E um último exemplo que eu vou estar explicando aqui para vocês é o de conhecimento de todos, é o void. O void é o oposto do N, né? Ele é uma ausência de qualquer tipo, né, que existe ali. Então, geralmente você pode ver esse tipo void usando em funções que não retornam um determinado valor. Eu estou exemplificando aqui um exemplo do tipo function, mensagem, que retorna do tipo void. E ali você vê ali, você manda um alert, você escreve um escopo de uma lógica ali dentro. É um tipo muito usado em TypeScript, principalmente quando você declara, por exemplo, novas funções para definir uma determinada lógica ali para o lado do TypeScript junto com o JavaScript. Tá? Bom, esses foram alguns tipos em TypeScript. Eu recomendo
perdão, tem um ponto aqui muito importante que eu quero falar com vocês, que é esse null e undefined. Esse null undefined, se vocês estiverem usando o TypeScript de versão 1.x, talvez vocês não vão reconhecer tanto, mas se vocês estiverem já usando a versão 2.x, ele já tem uma versão já para o null undefined. O que seria esse null undefined? Em TypeScript, tanto undefined quanto null, eles têm seus próprios tipos nomeados como undefined e null respectivamente. Então, ele é muito parecido no undefined com o void. Eles não são extremamente úteis, né, por conta própria. Então, por padrão, o null e o undefined eles são subtipos de todos os outros tipos. Ou seja, né, isso significa que você pode atribuir nulo, né, o null ou undefined em algo como, por exemplo, um número. Acho que eu escrevi aqui um exemplo. Por exemplo, eu declarei aqui uma variável do tipo U, ele é do tipo undefined e ele vai recebendo finded. Por exemplo, uma variável n é um tipo null, ele vai receber null. Então, assim como acontece nas linguagens que tem suporte à orientação, à programação orientada a objetos, você pode declarar, por exemplo, uma determinada variável como defined ou null, né? Então, da mesma forma, também você pode fazer isso no TypeScript. Ok? Se não ficou tão entendido essa breve explicação de alguns tipos, porque na verdade o TypeScript, a tipagem dele é muito rica. Então recomendo a vocês estarem entrando nesse site oficial do TypeScript, que é o typescriptlang.org. Ele tem uma documentação muito rica e ali vai mostrando os tipos básicos do TypeScript. Por exemplo, eu não citei aqui sobre o enum, tuplas e assim vai. Tem inúmeros exemplos aqui de tipos que vocês podem estar estudando e ele vem explicando, mistificando assim com mastigadinho mesmo cada tipo que você pode usar ali em TypeScript para sua programação, né, desenvolvimento na lógica de tipos em TypeScript. Bom, como eu falei com vocês, é uma aula teórica, básica, não vou me aprofundar muito, até porque eu vou me aprofundar um pouquinho mais na próxima aula, que no caso será, a demo com respeito a alguns tipos em TypeScript. Lembrando que está disponível lá no meu repositório do GitHub os códigos fontes das outras aulas. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode estar deixando disponível aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, alguns comentários. E, enfim, eu estarei disposta aqui para vocês para estarem respondendo as suas dúvidas. Então, é isso, pessoal. Então, até a próxima. Tchau, tchau.